Conhecer a Bíblia não é critério para salvação. Se conhecer a Bíblia fosse critério para salvação, a maioria dos cristãos não seria salva. E você vai entender isso aqui hoje no nosso momento com o Evangelho. Muito bem, meu amado, muito bem, minha amada. O que eu já falei para vocês, já repeti dezenas de vezes, eu não tenho o menor constrangimento em falar de novo, porque eu tenho plena certeza do que eu estou te falando. 99% dos cristãos nunca leu a sua Bíblia toda. 99% nunca leu. E esse 1% que já leu a Bíblia toda, a grande maioria deles leu, mas nunca aprofundou para conhecer. O que as pessoas sabem da Bíblia? Alguém pegou uma porção, leu e interpretou. A pessoa prega sobre aquilo que ele interpretou, ensina sobre aquilo que ele interpretou, escreve um livro sobre aquilo que ele interpretou, ou vira matéria de escola dominical, escolinha dominical. Todas as denominações, todos os segmentos, vai pegar uma porção da Bíblia e faz material de escola dominical de acordo com aquilo que eles acreditam. Se você pegar revistas de escola dominical dos pentecostais sobre o que é o batismo no Espírito Santo e revestimento de poder, eles têm ali o que alguém leu e interpretou. Mas se você pegar um tradicional, um reformado, completamente diferente. E as pessoas ficam 3, 4, 5 décadas na escola dominical aprendendo aquilo que passam para eles, que é pregado, que é ensinado para eles, mas não conhece a Bíblia. A grande maioria não conhece. A prova que eu dou é que está lotado de práticas dentro da igreja evangélica que não está na Bíblia, que não foi ensinado por Jesus e pelos apóstolos. Lotado de práticas lá dentro. Então, se conhecimento da Bíblia fosse necessário para a salvação, 99% dos cristãos não seria salvo. E sabe o que eu acho engraçado? É minha fonte de regra, é minha fonte de conduta, é o meu livro de doutrina, é a bússola, é o meu livro guia, mas não conhece nada que está ali dentro. Como que eu vou ser guiado por uma coisa que eu não conheço? Então, como que a Bíblia vai me guiar se eu não conheço a Bíblia? Como eu vou ter condutas a partir dela se eu não a conheço? Vamos lá? Eu quero dar um exemplo para você sobre a ceia, que chamam de Santa Ceia. Você quer ver? Práticas lotadas dentro das denominações, mas que não são bíblicas. Quem falou para você que ceia é pedacinho de pão e cálicezinho de suco de uva? A ceia era um banquete. As pessoas comiam de tudo, traziam de tudo o que tinham em casa, de acordo com as suas posses, com as suas condições, e comiam junto. Tinha o pão e tinha o vinho, mas a ceia era um jantar, a ceia era um banquete. Então, as pessoas, de acordo com as suas condições, traziam de tudo o que tinha em casa, colocavam à disposição e todo mundo comia junto. Mas se você falar com o crente que a ceia não era o pedacinho de pão e o suco de uva, eles ficam bravos para você e morrem falando que a ceia é o pedacinho de pão e o suco de uva. Continuando, um único versículo, não precisa ser um versículo inteiro, um pedacinho de um versículo dizendo que criança não pode participar da ceia, mas para eles isso é bíblico, é doutrina, é prática cristã. Criança não pode participar da ceia, e isso não é bíblico, não está na Bíblia. Mais uma prova de que o cristão não conhece a Bíblia. Para fechar, me mostra um único texto da Bíblia, uma parte de um versículo, não precisa ser um versículo inteiro não, dizendo que quem não é batizado não pode participar da ceia, não participaria do jantar. Eu quero um pedacinho, uma linha, entende? Mas o crente acredita piamente que quem não é batizado nas águas não pode participar da ceia. A grande maioria deles. E se eu fosse falar de outras práticas dentro da igreja evangélica que não são bíblicas, eu ficaria aqui um dia inteiro, uma noite inteira, e você veria. Portanto, repito, se para ser salvo a pessoa tivesse que conhecer a Bíblia, infelizmente, a grande maioria dos cristãos
não seria salva.